foi a capoeira que me transformou no homem que eu sou hoje. Em todos os meus conceitos de cidadania, de ética, de moral, foi a capoeira que me deu. Então, se tirar a capoeira do mestre Heine, não vai sobrar muita coisa. Legal. Mestre, vamos voltar no tempo. Quando começou a capoeira, com quem e aonde começou a capoeira, mestre? Rapaz, é uma longa história. Eu comecei a capoeira, eu tive contato com a capoeira em 1977. Mas antes da capoeira, e bem antes, eu tive a oportunidade de praticar judô e karatê. A minha vida inteira, desde pequeno, sempre me interessei por luta, muito influenciado pelo meu irmão mais velho, que também praticava. E reunindo os amigos para treinar karatê e treinar judô, e tinha alguém do taekwondo, a gente juntava um grupo para treinar, ainda bem adolescente, bem criança. E apareceu um maluco de um cara lá, tocando um tal de um birimbau, fazendo uma bananeira, que aquilo me encantou. Falei, que negócio é aquele? Eu estava acostumado a ficar mais plantado, né, como é a posição do karatê e do judô. E eu vi toda aquela flexibilidade, aquela liberdade de movimento. E eu procurei saber, o cara era meu vizinho. Aí não deu outra, fui lá pro terreiro dele, que às terças-feiras a gente se reunia, e eu comecei a ensaiar alguns passos. Esse cara é o Ricardo, que é lá do bairro Maria Gorete, e foi lá que eu conheci também tantos outros nomes da capoeira, que hoje são nomes, naquela época só uma molecada. E a gente treinando por ali, um amigo meu virou pra mim e falou assim, você quer aprender capoeira mesmo, cara, de verdade? Esse cara treinava karatê comigo, ele falou, você quer aprender mesmo? Eu falei, quero, então eu vou te apresentar o professor. E me apresentou, na época, o professor Joel, que era um cara mais durão, mais linha dura, mais militar, e que foi aluno do mestre Dunga. Então eu nunca fui aluno direto do mestre Dunga, mas já através do Joel foi que a gente fez esse... Eu fui conhecendo. E esse cara realmente eu me dediquei, ele me ensinou as bases, foi ele que me evoluiu e tudo mais. E eu fui conhecendo outros capoeiristas, eu comecei a sair para as rodas, eu comecei a me envolver no mundo da capoeira, e foi aí que tudo se abriu e cheguei hoje a ser essa pessoa que sou hoje aí, um representante da capoeira. Oh, que bacana, mestre. Mestre, então fala pra gente, quem são suas maiores referências dentro da capoeira? Rapaz, buscando lá no fundamento da cultura africana, da filosofia africana, a gente lembra o seguinte, é preciso toda uma comunidade para se educar uma criança. Por mais que você tenha um mestre de referência, o cara que te ensinou desde o início, você precisa beber água em várias fontes. Então na capoeira foi assim, eu passei por diversas pessoas, tive contato, não foram assim meus mestres diretamente, mas foram pessoas que me influenciaram no meu aprendizado. Teve um que me influenciou na musicalidade, nos toques do atabaque, no canto, que foi o Demar, que é o mestre Ademar Aroeira, lá de BH, um cara assim, referência no meu tempo, muito flexível. Teve a influência do mestre Dunga, por que não, né? O mestre Dunga era uma referência na cidade. Teve referência de um monte de gente, E até hoje a gente se espelha, porque todos nós temos que ter os nossos gurus, nós temos que ter as nossas referências para se pautar, até para você vislumbrar o que você quer ser. Sim. Na verdade, mas eu tive mesmo uma experiência muito boa e muito positiva, produtiva, com o mestre Mão Branca. Foi um cara que me deu a oportunidade também de conhecer, que eu era um capoeirista de rua. Eu fiz capoeira de rua há muito tempo, quer dizer, eu comecei na rua, né? Eu não treinava em academia, nada. A gente treinava num lote vago nos fins de semana, aos domingos da tarde, o sol queimando. E quando foi no carnaval de 86... a gente nas rodas de rua ali no centro de BH durante o carnaval, ele me convidou para fazer parte de um novo grupo que ele estava criando, e que ele teria aberto uma academia e estava recrutando alguns capoeiristas, aí chamou várias pessoas lá que eram capoeiristas, os outros faziam musculação e tal, e criou esse grupo com 16 pessoas. Esse grupo treinou lá uns 3 meses, depois acabou, e aí eu continuei. E ficamos juntos lá até 1989, até 90, foi quando fui para a Europa, eu, o Nilton Negativo, para fazer um trabalho na Europa, e quando voltamos já fundamos o nosso grupo Porto de Minas na época.
Pô, que bacana, bacana. Mas tiveram muitas outras referências, né? Não pode falar assim, poxa, tem o Negão, a velha guarda lá de Belo Horizonte, né? O Velho, o Negão, Boca, Caíca, todos são caras que representantes da capoeira. Chocolate, que é a velha guarda, Coração. São nomes da capoeira de rua de BH que influenciou muito a capoeira mineira. O próprio mestre Cobra Mansa, que morou em Belo Horizonte, ele morou lá durante um tempo, ele influenciou muito a capoeira em BH. E nós somos assim, um pouco de cada, sabe? Um pouco de cada um desses, né? Então a gente foi, depois nos anos 80, de 86, 84 para frente, depois do Encontro Nacional no Cerco Voador, tivemos uma grande influência da capoeira do Rio de Janeiro. Foi notória, a gente teve essa referência. E até então, a referência era a Bahia. O modelo de capoeira que se praticava em Minas era da Bahia. A partir dos anos 80, a influência virou-se mais para o lado do Rio de Janeiro. E assim a capoeira foi evoluindo, entrou nos anos 90 e teve aquele boom, né? E é isso, nós somos um pouco de tudo, sabe? Eu acho que a gente aprende todo dia. Até mesmo com cada entrevista que a gente escuta aqui no podcast, né? Vem pra roda, a gente vê a experiência dos mestres e a gente vai assimilando e vê, conferindo se a gente está na direção certa. E o muito bacana é isso, né? A gente está de mente aberta para o aprendizado sempre. A capoeira, filho, o principal princípio da capoeira é luta em busca da liberdade, não é isso? O capoeirista, a capoeira nasceu da busca do escravizado em busca de conquistar e preservar sua liberdade. A flexibilidade não pode ser só no corpo, ela tem que ser na cabeça também. Então houve um tempo em que a gente pregava determinados princípios, né, mais fechados, mas a capoeira nos ensina que ninguém joga sozinho. É a coletividade. A capoeira é uma atividade coletiva. Enquanto um toca, o outro canta, o outro joga, o outro bate palma, e até a presença da plateia influencia. Que quando é uma roda bem cheia, bem movimentada, você joga melhor, você está muito mais motivado, a energia rola mais. Então a capoeira tem vários princípios educativos e educadores que deveríamos aplicar isso mais na nossa sociedade. Os princípios africanos da circularidade, ancestralidade, oralidade, mas também que ninguém joga sozinho. Sim. Sabe? Não dá para você sentar aqui e fazer um podcast sozinho. Tem que ter os amigos, tem que ter os parceiros. Então a capoeira não nos permite ser egoístas. E compartilhar o conhecimento compartilhado, ele faz parte do processo de aprendizado, é o processo de crescimento do capoeirista, né? Bacana. Mestre, então vamos dar um passeio lá em BH, nas rodas boas, do tempo bom lá, tempo de ouro lá, que o senhor era mais jovem, rodava tudo, e tem aquela roda assim que o senhor não esquece. BH sempre foi celeiro de bamba, né? BH foi sempre uma cidade, por ser capital mineira, ela absorveu a filosofia baiana, depois a filosofia da capoeira carioca, mas tem o jeito mineiro. A mineiridade preserva na capoeira, né? Atua na capoeira. E tem grandes rodas. Só para você ter uma ideia, um grande ponto turístico de Belo Horizonte é a Feira Hippie. Quem já visitou Belo Horizonte sabe que a Feira Hippie toma vários quarteirões ali da avenida principal, que é a Avenida Afonso Pena hoje. Mas a Feira Hippie, poucos sabem, ela nasceu de uma roda de capoeira. Porque ela nasceu no final dos anos 60. A capoeira de Minas ela é muito nova, né? Ela chegou em 67, mais ou menos 66, 67. E aí, os capoeiristas dessa época, no final daquela geração hippie, né, dos anos 70, ali, estava no auge dos anos 60, final dos anos 60, os capoeiristas se juntavam, se reuniam na Praça da Liberdade, que é uma praça linda, monumental, e para jogar capoeira. E ali ao lado, para assistir a roda, se juntavam os hippies, o cara botava um paninho no chão, já botava um colarzinho para vender, uns brincos, um artesanato, e aí o povo ia chegando, ia se juntando, ia cantando, e ali do lado rolava uma cachaçinha com mel. Aquilo era um barato, cara, aquilo era muito legal. E daí foi surgindo a feira, que depois ela cresceu bastante, ela foi regulamentada pela prefeitura, e nasceu a Feira Hippie de Belo Horizonte, que era às quintas-feiras pela noite e ao domingo de manhã também na Feira Hippie. A feira não era na Afonso Pena, mas depois de um tempo, para preservar a praça, né, para preservar aquele ambiente, mudou-se a roda, a Feira Hippie, porque cresceu muito,
da Praça da Liberdade para a Avenida Afonso Pena. E até hoje se preserva e tem a roda de capoeira lá todo domingo. Não existe mais a roda na quinta-feira, que era a mais glamourosa, vamos dizer assim. A maior vadiação era à noite. Eu me lembro que eu matava a aula, às vezes, para poder ir para a roda. E chegava lá e encontrava meus professores assistindo a roda. Isso que era mais legal. Eu matava. Como tapear, né? Eu chegava lá para dizer, você tá fazendo aqui? Não, eu também gosto de capoeira e tal, tá tudo certo. E ali, cara, tinham cenas. A gente tem registro das revistas da época, revistas especializadas de esporte, de luta, que documentou certas rodas em Belo Horizonte. Assim, era um quadro pitoresco da capoeira da Bahia. Os caras, assim, um negão muito alto, com um short, com um chapéu na cabeça, muito malhado, muito sarado. Os caras todos bailarinos na época. A capoeira de Minas tinha uma influência muito forte da dança afro. A maioria dos capoeiristas também eram dançarinos. E ali a gente chegava ali, tinha aquele quadro, sabe? E grandes nomes da capoeira. Pô, era uma capoeira maravilhosa. Capoeira linda, sabe? Tigrê, Negãozão, Caíca, Boca, o próprio Índio, né? Alguns depois foram para Capoeira Angola, outros, né, pararam e tudo, mas essa geração de ouro foi que influenciou a galera toda, sabe? Então a gente ir para a roda da Feira Hippie, assim, era o auge. Se você conseguisse bater um pandeirinho, você já estava no lucro. Feliz. Já estava feliz. VPR tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.